Olá, pessoal, eu sou a Nilza Maria Bojiquian, apresentando mais um número do programa do Diálogos INEU, que é uma produção do INCT para Estudos sobre os Estados Unidos. E nesse vídeo, nós seguimos conversando com o professor Marcos Cordeiro, vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, Santiago Dantas, e é pesquisador do nosso INCT para Estudos sobre os Estados Unidos. O professor Marcos, no programa anterior, discutiu ou ajudou a gente a discutir aqui os interesses e preferências dos Estados Unidos em um cenário de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. A gente explorou aí quais seriam as preocupações do Partido Democrata e quais são essas relações dessa extrema-direita no Brasil, com a extrema-direita num âmbito internacional, numa rede internacional, isso é apontado pelos Estados Unidos. Falamos também que, além dos interesses em promover os valores democráticos, né, dos Estados Unidos, interpretados aí de acordo com a visão de mundo dos democratas, também havia uma preocupação, também há uma preocupação em relação à geopolítica, ou seja, do suposto aumento de influência de outros países, de outras potências, como a China e a Rússia, e em detrimento da influência dos Estados Unidos, da tradicional influência dos Estados Unidos aqui nos países da região. Muito bem. Agora, eu proponho que façamos o mesmo tipo de exercício, porém em um cenário de eleição do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Professor, a gente conversou aqui nos bastidores nossos sobre os pontos de convergências e de divergências entre o governo Biden com o governo, né, Lula, uma vez que o Lula tenha assegurado aí vitória nas eleições. E entre os pontos de convergência, nós identificamos algumas questões relativas à política ambiental. Você, inclusive, já falou no vídeo 1 com a gente, já trouxe essa questão ela está muito presente, né? Seja num cenário, seja no outro. No caso de uma presidência sob o Lula, estaria muito mais propensa a cooperar, né, a haver uma cooperação na solução dos problemas climáticos. A favor do Lula está o fato de que, em seus governos anteriores, registrou-se, de fato, uma queda histórica nas taxas de desmatamento no período de 2003 a 2010. Enquanto no governo Bolsonaro reverteram-se leis e financiamentos ambientais aí que foram muito criticados, né? O Biden confrontou o Bolsonaro sobre esse tema e a gente deve lembrar que em 2020 o Biden ameaçou impor retaliações, ele chamou de consequências econômicas, não. Claro, não especificou exatamente o que significaria isso, mas falou em consequências econômicas contra o Brasil se o Bolsonaro não aceitasse aquela doação de 20 bilhões de dólares para proteger a Amazônia. Né? Essa Amazônia aí, conhecida como o pulmão da terra, né? E defendida pelas alas progressistas dos democratas, né? E, é claro, pelos movimentos aqui no Brasil também, e o Lula teria um compromisso nessa frente ampla de cuidar disso, né? Cuidar dessa questão, dessa política aí com bastante responsabilidade, né? Conforme os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. A gente precisa agora contextualizar, né, nessa dificuldade toda que o Biden estaria encontrando. Você já tocou aqui né, nas dificuldades do Biden para implementar o programa econômico dele, então esse programa ambiental está muito ligado. Hoje se torna muito mais duvidosa, né, mais duvidoso esse poder do Biden, né, pelo fato de os gastos climáticos hoje representam, num levantamento que eu fiz, apenas 3% do pedido de orçamento do Biden para 2023, né? Mas mesmo assim ele não conseguiu comover o Bolsonaro, né? E entre
outros pontos, né, de convergência. Eu me lembro desse, a gente discutiu, gostaria que o senhor colocasse, né, que você trouxesse aqui mais discussões para a gente, colocasse mais pontos aqui para a gente, que eu sei que você tem aí guardadinho com você. E aí, já emendando aqui sobre as divergências, né, entre os pontos de divergência, a gente poderia citar também o desejo de um governo Lula, né, de um eventual governo Lula, de reavivar, vamos dizer assim, a cooperação latino-americana. Então, com esses governos que entraram agora, assumiram o poder em determinados países daqui, o senhor já citou no vídeo anterior o Gabriel Boric, né, do Chile, o Gustavo Petro da Colômbia, enfim, com todos esses pontos aqui discutidos no vídeo 1 também, apesar de ter esse DNA progressista de esquerda, também tem essas questões aí de influência externa e de capacidades, né? Mas esses governos expressaram apoio ao governo Lula, então isso daria margem para esse possível maior entrosamento, né? E isso poderia confrontar aí os interesses e preferências do governo Biden. E isso marcaria também um afastamento importante do status atual do Brasil como uma espécie de pária internacional, né? Mas a quem interessa isso? O Chile até, né, chamou de volta o embaixador no Brasil após o debate, porque o Bolsonaro, né, disse, o senhor falou, aí já mencionou isso também no vídeo 1, sobre o presidente chileno ser um incendiador, um o cara que incendeia trens, né? Então, isso causou um estresse na relação, e agora com a volta do Biden, desculpa, com a volta uma eventual volta do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, estaria resolvido, né? Ou teria diminuído esses pontos de tensão e será que seria de interesse dos Estados Unidos, né? Parece que há uma divergência. E, na verdade, a proposta de Lula sobre a integração sul-americana seria até bastante ambiciosa. A gente volta para aquela questão que já surgiu no passado, o ex-chanceler Celso Amorim sempre se refere a isso nas palestras dele, né? Que contrariam os interesses dos Estados Unidos de Biden, né? Eu me refiro à proposta de Lula, e não, como o senhor já disse, não só aos interesses e preferências do governo de Biden, mas também, né, como foi mencionado aqui, as cores vermelha e azul lá, elas se mesclam, né? A gente não consegue identificar exatamente de que lado estão, ou a quem está incomodando, ou a quem estaria que lado estaria mais preocupado lá dentro dos Estados Unidos. E a última vez que o Lula propôs uma nova moeda, né, então eu estou falando dessa ambição do projeto de integração sul-americana, seria uma moeda comum, né? E a última vez que o Lula propôs uma nova moeda, o próprio Lula disse que o Obama ligou para ele para dizer, né, que, olha, como assim? Quero entender isso, né? Até onde vai isso? Então, o Lula brinca dizendo que os Estados Unidos ficaram com muito medo quando se falou em uma nova moeda. Então, eu queria que você trouxesse para a gente aí, nessa linha de pontos de divergência que eu acabei de citar, mas também o ponto de convergência que você já falou no vídeo 1, mesmo com o governo Bolsonaro, mas agora com um eventual governo Lula. Por favor, fique à vontade. Mais uma vez, muito obrigada pela sua disposição em estar aqui com a gente. Olá, Neuza, de novo obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho, né? E também mando um abraço para o pessoal da equipe do OPEU, do INEU, que está fazendo esse trabalho importante de divulgação do conhecimento e tirando, né, a gente da academia, dos papers, dos seminários e chegando, né, a um público maior. Então, essa é uma tarefa muito importante, né, e que é uma prática que a academia deve seguir. Voltando para a questão, né, para a complexidade de assuntos que você trouxe, a gente teria que fazer uma consideração, né, principal. Né? O mundo, né, se o Lula por acaso for reeleito, ele vai ser presidente num outro mundo,
um mundo que se modificou pelo menos 180 graus desde 2007, né, ou 2006, quando ele recebia o George W. Bush aqui para incentivar o etanol e o chamava de companheiro Bush, né? É um mundo diferente, por exemplo, das articulações organizadas depois de 2008, da crise financeira, né, quando os países dos BRICS, né, pressionaram para ampliação da quantidade de cotas, né, na gestão do FMI, do Banco Mundial, né, quando esses mesmos países dos BRICS criaram um fundo contingente de reserva, criaram um novo banco de desenvolvimento, e depois a China criou um banco de investimento em infraestrutura na Ásia, do qual os países dos BRICS são fundadores. Então é muito diferente, por quê? Porque nesse ínterim nós tivemos, antes, né, da própria invasão da Ucrânia, uma mudança de cenário relacionada àquilo que a gente pode chamar de Guerra Fria 2.0. Né? Então, se antes, né, a gente tem declarações do Thomas Shannon, do Arturo Valenzuela, que até pelo menos 2011, 2012 viam o envolvimento da China na América Latina de forma positiva, depois do documento de inteligência nacional, de segurança nacional de 2017, colocou, né, com todas as letras, que a China e a Rússia são dois países a serem contidos pelos Estados Unidos, e uma infinidade de medidas começou a ser lançada nesse sentido. Então, as pressões, por exemplo, do Jake Sullivan aqui, ou do próprio William Burns, né, com relação à presença da Huawei aqui, é exemplo disso. Os discursos que eu havia dito da general Laura Richardson, né, contra os investimentos chineses é isso. Né? E os americanos criaram até instrumentos, né, para fazer frente à iniciativa Cinturão em Rota, a nova Rota da Seda, como, por exemplo, a Corporação de Financiamento para o Desenvolvimento, a DFC, né, Development Finance Corporation, que teria por objetivo rivalizar os chineses na América Latina com investimentos em infraestrutura. Né? Mas, na prática, desde que foi criado em 2019, a gente não vê nada vindo dos Estados Unidos que comparem, por exemplo, com os projetos de investimento de empresas chinesas aqui na região. Eu citei recentemente num seminário o fato de que, somando todos os recursos vindos do DFC para a América Latina, esses recursos não fazem frente a um investimento proposto, firmado entre a Argentina e a China, que é construir uma terceira planta nuclear, né, na central nuclear de Atucha, na Argentina, que só aí custa 8 bilhões. Então, essa é uma mudança diferente, porque os americanos eles colocam, né, para a gente, olha, se afastem da Rússia, ou da China, mas eles não oferecem alternativas viáveis, né, para o nosso país, mesmo porque os Estados Unidos exportam soja, o Brasil também. Os Estados Unidos exportam petróleo, o Brasil também. Os Estados Unidos exportam algodão, o Brasil também. Os Estados Unidos exportam carne, o Brasil também. E o nosso mercado é a China. Então é um mundo muito mais complexo. Do ponto de vista da relação entre um eventual governo Lula e o governo norte-americano, ela vai refletir essa contradição. Por exemplo, de pressionar contra um maior envolvimento da China, sendo que a China é um grande parceiro, um grande investidor e um grande mercado. Seria impossível, por exemplo, mesmo para os setores mais reacionários e conservadores do agronegócio brasileiro, de uma hora para outra, verem o Brasil rompendo o laço com a China. Eu me recordo perfeitamente que, numa das reuniões da Covid, a senadora Cátia Abreu, ela foi extremamente dura com o então ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, dizendo que, por conta da má gestão dele, dos preconceitos, da incompetência dele, 18 frigoríficos brasileiros que haviam sido autorizados para exportar para a China não foram por conta, né, das agressões que foram feitas à China. Então, esse é um ponto interessante, porque o Lula vai ter que ser um equilibrista do Circo de Soleil, né? Porque ele vai estar
né, girando pratos e mantendo os pratos no ar girando, né? Por exemplo, não dá para negligenciar os Estados Unidos, né? Mesmo porque muitas das pautas do governo Lula diz respeito, como você disse, ao meio ambiente, à preservação, né? A trazer de volta o Fundo Amazonas, né? Que foi bloqueado, né, pelo governo atual, né? Uma pauta importantíssima que tem eco no Partido Democrata, que é a questão do direito feminino, né? O direito das minorias, né? As políticas de ação afirmativa, né? Isso aí ecoa de maneira muito forte nos Estados Unidos, né? Então, esse tipo de agenda, né, inclusiva, né, é uma agenda que tem respaldo em alas importantes do Partido Democrata e, consequentemente, isso aí é um dos pontos, né, que trabalham em favor da relação bilateral, né? Ou mesma coisa relacionada com os direitos trabalhistas. Lembrando, né, que o Lula tem laços antigos, né, com a AFL-CIL, né, a American Federation of Labor, né? Então, esses laços antigos, né, eu me recordo que, em algum momento, né, a American Auto Workers, né, concedeu prêmios, né, para o Lula, lá o Lula posando com a jaqueta do Sindicato dos Metalúrgicos dos Estados Unidos. Então, são laços, né, que são importantes. É, outra questão importante, né, que a gente tem que pensar na diplomacia é justamente o restabelecimento de relações com a União Europeia, que hoje estão rotas. Ou seja, a retomada do multilateralismo e a retomada do Brasil como um ator responsável no sistema internacional. Então, eu acho que essas questões, né, o apoio à pauta, né, do acordo climático, acho que tudo isso leva a uma convergência, né, entre o Brasil, os Estados Unidos e os países do Ocidente. Agora, uma questão, né, que com certeza vai gerar atrito é o fato do Brasil buscar protagonismo. O Brasil é muito grande para ser caudatário, né, de qualquer país. Ele é grande para ser caudatário, né, dos Estados Unidos, da União Europeia, da Rússia, da Índia, da China, né, da Argentina, do México ou de qualquer outro país. E uma agenda importante do Brasil é de reconstruir as instituições regionais que foram liquidadas pela onda de direita. Então, por exemplo, se perguntar para qualquer aluno nosso o que faz a ProSur, né, que substituiu a Unasur, né? Ninguém nem vai lembrar do que significa ProSur, né, porque não foi feita nenhuma ação específica, né? Então, reconstruir a Unasur, né, dar um novo fôlego para a CELAC, rediscutir, né, a criação de um Conselho de Defesa Latino-Americano, porque hoje, a propósito, né, a gente está gravando aqui justamente quando sai, né, um artigo do ex-embaixador Rubens Barbosa, chamando a atenção e com muita preocupação ao envolvimento de tropas americanas e de tropas na OTAN, teoricamente, para defender a floresta de desmatadores e de outros criminosos, né? Do ponto de vista brasileiro, né, esse envolvimento extra-regional na região da Amazônia, na América do Sul, é algo que estaria condizente com a política nacional de defesa? Então, esse é um ponto que merece ser considerado. Um outro ponto, né, que vai levar, né, com certeza, a atritos que precisam ser administrados, diz respeito à própria articulação do grupo dos BRICS. Que é interessante que a ascensão de dois governos de extrema-direita no Brasil e na Índia, né, não acabaram com o grupo dos BRICS, né? O BRICS deixou de ser uma voz, né, do ponto de vista político, mas do ponto de vista de cooperação, ele continua ativo, né? E a cooperação na área de ciência e tecnologia, né? Uma questão que eu vou falar daqui a pouquinho, que você falou de finanças, é a questão de finanças, como que os países dos BRICS, né, observam a utilização do sistema SWIFT e do dólar como arma, né, que é uma questão que é uma espada de Damocles, né, que paira, né, sobre a cabeça de todos os países, né, que em algum momento ou outro contrariarem as diretrizes do governo de Washington, e também, né,
o protagonismo que o Brasil possa ter, né, aquilo que foi objeto de um certo protagonismo que foi completamente abandonado desde 2017, de 16, com o impeachment da presidente Dilma, que é a questão da África. Né? Porque a África, tá, a gente está ali, né, nós somos vizinhos de lago, né, no Atlântico Sul. E a gente sabe que o Atlântico Sul, a despeito de ter uma zona de paz e cooperação como as opacas, né, é uma área militarizada, né, e que tem bomba atômica, né, nas bases de Assunção, né, nas Malvinas, e em outras bases. Né? Então, são pontos que podem gerar atrito. Né? Mas, por fim, né, eu imagino que a volta da normalidade no Itamaraty, a volta da previsibilidade no Itamaraty, né, o fato de que o Brasil pode, né, negociar essas diferenças, né, de maneira transparente, né, inclusive evidenciando diferenças, evidenciando convergências, já será um salto muito grande nesse nível de relacionamento internacional e, particularmente, nesse caso do Brasil com os Estados Unidos. O Celso Amorim, ele... bom, eu estou falando de Celso Amorim, né? Para quem não acompanhou a gente, né? A gente tem aqui uns seguidores que não são da área de relações internacionais, foi o ex-chanceler durante o governo Lula, né? Então, ele já disse... E também Itamar Franco. E também do Itamar Franco, exatamente. Não, enfim, ele está sempre aí, ele faz parte da história, né, da diplomacia brasileira e tem um lugar no Olimpo, de verdade. Então, e o ex-chanceler ele já disse que os Estados Unidos precisariam entender que a América Latina quer ser independente, né? E que seria impossível não manter boas relações com a China, por motivos óbvios, né, concretos, muito pragmáticos, né, professor Marcos, você já citou aqui essa relação comercial que se mantém com o Brasil e com outros países aqui da região. Então, não seria razoável, vamos pensar assim, por parte dos Estados Unidos, pressionar o Brasil a fazer uma escolha binária entre os Estados Unidos e a China. Então, quais seriam as abordagens dos Estados Unidos, tendo em vista que a formulação de políticas para a região está realmente calcada na competição com a China? Você já citou aqui, né, os documentos de estratégia dos Estados Unidos, onde aparecem Rússia e China como uma preocupação. Mas a gente precisa destacar que a China, pela primeira vez, ela ganhou no número de menções como ameaça, né? Suposta ameaça para os Estados Unidos. Ganhou da Rússia, que era tradicional ameaça, era sempre citada nos documentos de estratégias na Agência de Estratégia e Defesa dos Estados Unidos. Então, eu te pergunto, quais seriam as abordagens que poderia ter na formulação de políticas dos Estados Unidos para a região? A primeira questão que a gente tem que falar é que o Brasil, diferentemente do que já foi dito por um embaixador de um país, né, que não vale a pena mencionar, o Brasil não é um anão nas relações internacionais. Né? O Brasil ele não tem capacidade de defesa, o que minimiza muito, né, a forma como ele se apresenta para o mundo. Então, por exemplo, eu me recordo que o próprio Celso Amorim disse, né, que é extremamente grave uma invasão de um país nuclear, né, sobre um país não nuclear, porque o Brasil aposta de que há uma garantia nas relações internacionais desse direito, né, à autonomia e à soberania dos países. E eu imagino que o Brasil reafirmar, né, a sua soberania, a sua autonomia, né, é algo que torna essa discussão muito mais realista. Porque os Estados Unidos são potência, isso não é dúvida. Os americanos são incontornáveis para qualquer coisa. São incontornáveis na questão da moeda, né?
né, é a minha opinião acerca de uma moeda única latino-americana, é inviável. Você não tem, você tem déficits orçamentários diferentes, né? Você tem parceiros comerciais pouco diversificados, né? Seria mais interessante adotar ou o renminbi ou o dólar aqui do que criar uma terceira moeda que seria utilizada exclusivamente aqui, né? Mas do ponto de vista financeiro é incontornável, do ponto de vista tecnológico é incontornável, do ponto de vista cultural é incontornável. Então, é uma realidade. E a questão importante, nós não podemos nos mudar da América do Sul, levar o país e colocar em algum outro canto, né? Então, nós somos destinados a ficar no mesmo hemisfério com os Estados Unidos, né? Mas o Brasil já teve posições autônomas, por exemplo, quando firmou um acordo nuclear com a Alemanha Ocidental contra, né, o interesse americano. Quando o Brasil foi o primeiro país a reconhecer os governos marxistas, né, do Cabo Verde e Guiné-Bissau, de Angola, de Moçambique. Primeiro governo. Né? Ou seja, né, o MPLA ganhou aqui, Portugal reconheceu a derrota, o Brasil ligou e criou uma política independente. Ou mesmo o Brasil, né, aí volta para o começo do século, final do século XIX, começo do século XX, com as próprias capacidades, com a capacidade de negociação internacional e busca de solução, da solução pacífica para controvérsias feitas pelo patrono da diplomacia brasileira, que é o Barão de Rio Branco. A gente, ao retomar a normalidade, né, deixar de ser pária por opção, né, como foi feito no governo do Jair Bolsonaro, a gente tem a possibilidade de ter um nível de interação maior. Porque os americanos eles podem pressionar, e de fato pressionaram com relação ao 5G. Eu mencionei há pouco a questão da Colômbia, né? A questão da Colômbia, né? Mas a Colômbia, dirigida pelo direitista Ivan Duque, né, não cedeu às pressões dos Estados Unidos para tirar a Huawei da sua rede de telecomunicações. Então, estou dando um exemplo aqui. Você pode ter relações muito estreitas, né? Mas, por exemplo, nessa questão de telecomunicações, o que implicaria trocar a Huawei, né, por outras? Né? Significaria trocar toda a infraestrutura, começar do zero, né? Criar um custo enorme para as empresas de telecomunicações, que, teoricamente, inviabilizariam economicamente o 5G no Brasil. Né? Então, você tem que ter essa noção de pragmatismo. E a propósito de pragmatismo, eu gosto de citar, né, uma reflexão feita pelo ex-embaixador da China, do Chile na China, Jorge Heinz, por economista Carlos Ominami, né, em que postulam, né, um não alinhamento pragmático. Né? É diferente daquelas de abordagens latino-americanas antigas, como, por exemplo, do Carlos Escudé, né, que defendiam as relações carnais com os Estados Unidos. Né? Porque, de novo, né, você tem uma mudança do mundo, que a conjuntura é diferente, né? E, de novo, né, se a gente não vender carne, soja, algodão, minério de ferro para a China, a gente não vai vender para os Estados Unidos. Né? Então, pergunta, onde colocaria tudo aquilo que hoje significa a vantagem comparativa do Brasil? Então, uma abordagem, né, pragmática e de não alinhamento, né, ela é bastante factível. Repare que nossa dependência da China, né? Então, conversando com os chineses, lendo o documento dos chineses, os chineses nunca colocariam a faca no pescoço do Brasil para o Brasil escolher entre Estados Unidos e China. Porque a China tem uma visão, né, que a América Latina é uma área de influência, como a própria União Soviética admitia. A própria União Soviética admitia. Né? Se a gente voltar assim no tempo, né, o governo do Chile, né, diante da construção do golpe de Estado de 73, ele falou assim, por favor, me ajude, que a gente vai sofrer um golpe aqui. Né? Aí China e Rússia falavam assim, pô, a gente não tem como sustentar, né, o seu governo e entrar numa guerra contra os Estados Unidos na América do Sul, mesmo porque a gente está envolvido e muito aqui, né, em apoiar a resistência do Vietnã. Né? Então, é óbvio, né, que tem
essa compreensão, né, de que nós estamos debaixo debaixo da hegemonia norte-americana dentro do hemisfério vizinho deles. Então, eles não colocam essa faca no pescoço, né? Cabe a gente, né, compreender a realidade, né, e agir dentro dessa realidade de acordo com as circunstâncias colocadas. Os americanos vão pressionar, né, continuam pressionando, mas o pragmatismo do nosso lado, né, aquilo que eu brinquei antes, né, de que o governo Lula ele tem que aprender as habilidades do Circo du Soleil, né, para conseguir se equilibrar os pratos de diferentes atores em nome da construção do interesse nacional. Porque por mais que exista, né, uma hegemonia militar, uma hegemonia financeira, a gente sabe que, né, quando o interesse nacional é compreendido pela sociedade, a sociedade ela abraça, né, essa política e segue adiante. Então, né, nesse tipo de contexto, o que a gente pode esperar, né, é um governo mais pragmático. Me permita fazer uma propaganda. No dia 23 de novembro, a Unesp vai, que já outorgou, né, mas vai entregar, né, o título de doutor honoris causa para o chanceler Celso Amorim, né, e também para o ex-chanceler Celso Laffer. Né. Que quando a Unesp outorgou os títulos, foi uma homenagem, né, à política externa brasileira, né, que, independentemente de um viés mais liberal, de um viés mais nacionalista, né, sempre engrandeceu, né, o nosso país nos fóruns internacionais. Essa noção de pragmatismo, ela é fundamental. Eu concordo plenamente com essa colocação, né? Acho que compreender a nova realidade, né? Acompanhar, fazer uma leitura do contexto, o contexto imediato, ou seja, o contexto nacional, mas o contexto internacional também, e lidar com os instrumentos que se tem e com as potências, né? As potências que eu digo, as potências internas, as potências nossas, né, do Brasil, e no que a gente pode, quais são os interesses e preferências do país com relação a essas potências internacionais que estão em disputa, né? A gente deu conta aqui, né? É claro que sempre fazendo esse exercício demandaria muito mais tempo, né? Mas não temos, como sempre, porque nossos vídeos ficariam muito longos. Professor Marcos, muito obrigada mais uma vez. As suas contribuições no nosso programa Diálogos INEU são sempre muito valiosas. Certamente a gente espera poder contar sempre com a sua presença aqui. Então, eu agradeço também, claro, a cada um que nos segue aqui nesse canal e nos apoia assistindo aos nossos vídeos. Eu espero que você, que está me acompanhando aqui, que está acompanhando o professor e aos meus colegas que estão me ajudando a fazer esse trabalho, que você tenha gostado desse conteúdo e então dê aí um joinha para a gente, tá? Fica aqui embaixo do vídeo e até mais. A gente se encontra.